Muito boa tarde a todos, bem-vindos. Hoje encerramos um modelo expositivo em torno do trabalho do arquiteto Paulo David, iniciado no final de novembro do ano passado, e cuja riqueza multidisciplinar permitiu-nos abordar uma série de conhecimentos e discursos e de reflexões, convocando não só pessoas do âmbito universitário, pessoas de áreas técnicas, mas como também os artistas, como sabem, são centrais na nossa programação. Estamos muito agradecidos por ter contribuído para, ao mesmo tempo, promovermos um debate de reflexão sobre o território que habitamos, sobre a fragilidade dos mesmos e verificar que realmente há respostas, há estudos que, em muitos deles, com a ajuda da universidade, poderiam ser monitorizados, avaliados e prosseguidos. Deixamos aqui este pequeno contributo, que é, em termos, vou falar, tenho que situar isto numa experiência pessoal, porque em termos pessoais permitiu voltar a sintonizar-me com a minha cidade, para a qual todas as informações que ultimamente eu recebia vinham do campo da alienação. Senti-me pela primeira vez um cidadão desta cidade, dado a descodificação que aqui tivemos ocasião de comungar e de partilhar. Agradeço o excelente trabalho do Paulo David, toda a gente que foi convocada para estes 6 meses, e finalmente ao engenheiro José Carlos Marques, que tivemos o prazer de conhecer há uns meses atrás e que, como sabem, é diretor do Departamento de Ciência e Recursos Naturais da Câmara Municipal do Funchal. Hoje vamos falar da última barreira que nos resta na defesa da nossa cidade, porque falamos das barreiras, todo tipo de barreiras, desde as muralhas e as barreiras geológicas, passando agora por esta última, que não me vou alongar e que está a cargo do Sr. Engenheiro. Muito obrigado a todos e até um dia, numa situação destas. Obrigado. Eu se calhar passava logo a palavra ao engenheiro, mas de qualquer maneira, como hoje é uma espécie de encerramento deste momento da exposição na Porta, que incidiu um pouco sobre o nosso trabalho, um trabalho do ateliê e o trabalho do projeto urbano feito com uma equipa específica que foi, no fundo, temporária, mas que foi estruturada para um objetivo muito forte sobre a questão da vulnerabilidade da cidade. O que nos interessou, especialmente que esta exposição retrata, que é este segundo momento da exposição, que é o Atlas da cidade, é uma espécie de fundo, de denunciar uma certa invisibilidade. Interessamos muito a invisibilidade que esta cidade também compõe, como todas, mas uma visibilidade que fosse, de certa forma, estabelecer um reconhecimento crítico, sobre há gatos na cidade, não é? Portanto, podia ser o tema, para além da invisibilidade também há gatos na cidade, e no fundo foi rebuscar temas que não estão correntes, convocar uma escavação à própria cidade que nos permitisse alertar para esta vulnerabilidade e para, a partir daí, convocarmos uma resiliência à própria cidade. Portanto, sem um reconhecimento da própria cidade não nos é possível estabelecer qualquer tipo de critério e fomos, de certa forma, neste debate longo que aqui foi na Porta, que agradecemos muito. Portanto, é um evento realmente já tem meio ano, já correu meio ano nesta lógica de exposição, que eu tenha conhecimento como ciclo de arquitetura nesta cidade, não conheço nenhum tão longo. Portanto, para nós deixa-nos bastante tão longo e bastante diversificado, onde vieram um leque enorme, extensivo de pessoas, não só da Madeira, mas também
fora da Madeira e com responsabilidades extremas no campo universitário, no campo do pensamento, no campo da reflexão, que vieram cá nos ajudar e nos trouxeram realmente princípios incríveis e que está a nos obrigar, juntamente com a Porta, a fazer uma reflexão maior de uma continuidade deste trabalho, de um processo completamente distinto, mas extremamente útil, o que nós agradecemos extremamente à Porta pela esta capacidade de dilatação que teve sobre o nosso trabalho. Hoje o desafio retratava um bocadinho sobre um tema que nós lançamos, que foi as naturezas expandidas da cidade, a forma como a estrutura arbórea é de uma importância incrível na cidade e que forma é que poderia ela constituir nesta que nos convocou, que foi o acidente, o evento tempestivo dos incêndios, mas que retrata um episódio de acidentes desta cidade. Ela é possível conjugar vários acidentes tempestivos na cidade e de que maneira é que esta natureza da cidade, ou esta natureza expandida que nós usamos como chapéu maior para caracterizar o arquipélago das Quintas, o arquipélago do Jardim das Quintas. Para nós o que nos interessa em relação às Quintas é a sua estrutura de implantação, a decisão de implantação, a ação reativa da implantação é muito importante, logicamente. Os estilos arquitetónicos, é muito interessante quem lá viveu, sem dúvida, mas o que nos interessa é essencialmente a questão territorial, que, por aquilo que nós também não fomos percebendo, nunca ninguém se debateu sobre esta questão da importância territorial destas estruturas e o que é que elas podiam significar como, digamos, o que nós chamamos a acrópole botânica desta cidade. Esta cidade tinha uma acrópole quando as suas quintas estavam em pujança e, sendo um valor que esteve vinculado à própria cidade, como é que nós vamos, na impossibilidade de reativarmos esta acrópole botânica, como é que vamos reestruturar uma nova acrópole botânica para que possa representar a nossa fortaleza na própria cidade. E penso que é um pouco o que interessa, e o estudo que está cá, o engenheiro Carlos Marques nos traz com uma grande pujança este estudo, e portanto eu passava logo a palavra, para já agradecer muito pelo seu tempo, a sua generosidade de estar connosco, agradecer a vossa presença também, e muito obrigado à Porta pela esta oportunidade que nos deu, que foi para nós foi muito representativo e muito enriquecedor. Eu venho de Lisboa e tive, como muita gente ontem, estavam muitos arquitetos, muitos artistas, muitos curadores, e todos falaram desta exposição em Lisboa, o que eu quero dizer que ganhou uma dimensão muito grande. De hoje estou no técnico a explicar esta exposição sobre este tema, e portanto o que começa a ser o campo universitário fora da Madeira, começa a se interessar muito pela esta temática, e quer dizer que esta exposição não se limitou a estas paredes, já expandiu de uma força muito grande, e o que para nós é muito, só podemos agradecer às pessoas que colaboraram connosco. Isto é um trabalho longo, de muita gente, à Porta que nos conseguiu ouvir, e um bom obrigado para si também. Boa tarde, obrigado. Foi um prazer enorme ser convidado pela Porta e também pelo Paulo David. Ou seja, o meu problema é este mesmo, é a dificuldade em encontrar zonas em que se possa comunicar livremente e de certa forma com pessoas que pensam um bocadinho também diferente, não é? Porque de facto quando o arquiteto Paulo David colocou a maquete na Câmara do Funchal, eu fui logo lá no dia a seguir e posicionei-me logo no sítio do Pico do Barieiro, que é daí que eu vejo a cidade normalmente. Ou seja, eu ando muito na Serra e a minha perspectiva da cidade é sempre de cima para baixo. Talvez por isso me tenha estimulado raciocínios diferentes, não é? Por outro lado também,
Quando há muita chuva, sobretudo quando há muita chuva, eu tenho muita curiosidade de ir para a serra e o que eu tenho feito ao longo dos meus anos, eu não sou investigador, o que eu faço é tento ler aquilo que os investigadores produzem e tento perceber o que é que está a acontecer no meu território. E isto tem a ver com a minha experiência de vida na Madeira. Eu trabalhava num serviço de desenvolvimento da agricultura biológica e quando chegava os incêndios e os aluviões, eu ia sempre para o campo com a minha equipa de trabalho fazer a recuperação do potencial produtivo. E então fartava-me de ver perfis de solo, de arrastamentos, fartava-me de ver as lamentações das pessoas, o massacre que era para as pessoas, para os agricultores que viram, há agricultores que nós nos relacionávamos, da agricultura biológica, que perderam o seu potencial produtivo várias vezes, não é? Portanto, e é nessa perspectiva que eu me coloco, ou seja, como é que podemos sair daqui, não é? E daí, quando fui convidado, eu pensei, é a minha oportunidade, portanto, ou seja, é a oportunidade de mostrar um pouco estas vivências e estas experiências que no fundo, eu não venho acrescentar nada de novo, e essa foi uma brilhante conclusão, lendo os documentos científicos e lendo os documentos do passado da Madeira, por exemplo, lendo Gaspar Frutuoso, encontrei muitas coisas super interessantes e que encaixam nesta perspectiva. Por outro lado, também, cidades agropolitanas tem a ver também com uma pessoa que eu conheci recentemente, que fez este livro, que é o geógrafo Jaime Esquerdo, onde percebemos, e ele esteve na Madeira já por várias vezes, onde percebemos que a Madeira sofre dos mesmos problemas de que Oviedo. Portanto, ou seja, porque de facto não são cidades metropolitanas, são cidades agropolitanas, porque tiveram sempre na sua gênese uma agricultura misturada, ainda hoje é, não é, o Funchal, e por isso têm que ser olhadas também de forma diferente, não é? E têm que ser pensadas de forma diferente. E no fundo aquilo que eu trago aqui hoje é mais uma, como o arquiteto Paulo David fala, são as muralhas, não é? Temos as muralhas que tiveram sempre no mar, e agora trago algumas muralhas para a serra e para as zonas de montanha, porque é possível construir resiliência no território, e não é assim tão complicado quanto isso, nem é preciso muito dinheiro, é preciso várias pessoas, vários pensamentos, interligação de várias áreas da ciência, e o filme que vamos ver no fim, que são de 5 minutos, percebe-se perfeitamente como é que isso pode acontecer. Agora, é uma questão de partilha, de vontade e de não desistirmos, não é? Esta questão dos solos não é nova, portanto, se repararem, isto são pessoas que eu respeito muito, por exemplo, a Vandana Shiva, que já tive a oportunidade de ouvir 2 conferências dela, que é uma mulher que lutou pelos direitos da mulher na Índia, mas é uma investigadora, ela é formada em física quântica, mas é das mulheres, ou seja, no fundo, das melhores conferências que eu ouvi, ela está nos primeiros 3 lugares, certo? E eu já ouvi muitas conferências em muitos sítios do mundo. A Vandana Shiva dizia esta frase brilhante: a história fornece amplas evidências de que as civilizações que não souberam gerir de forma adequada a saúde do solo e o exploraram sem renovar a sua fertilidade, desapareceram junto com ele. Jerry Diamond, que é o pai de um filme muito conhecido, que é o Home, foi o assessor técnico do Home, que tem 3 livros brilhantes, um deles chama-se O Colapso, outro deles chama-se Armas, Germes e Aço, e outro Terceiro Chimpanzé, e acho que tem outro agora, descobri há pouco tempo que ele tem outro escrito, que já ainda não me lembro, porque ainda não li. Mas Jerry Diamond também, é claro, nas afirmações, todas as civilizações que nós conhecemos colapsaram quando o Sol não foi entendido, não é? Só que o que vivemos agora é uma coisa completamente diferente, que é o colapso do Sol à escala global, não é? Portanto, neste momento, o grande problema, e por isso é que está a ser falado, e por isso é que em 2015 a FAO lança o Ano Internacional dos Solos, onde se produziram milhares de documentos sobre o solo, porque reconheceram, e toda a comunidade científica reconheceu, que o Sol, nós conhecíamos melhor o Sol da Lua do que o Sol do nosso planeta, certo? Houve consenso nesta afirmação, e era dito muitas vezes em congressos. O Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, já disse também: nação que destrói o Sol, destrói-se a si próprio. Mas isto não é uma coisa nova, não é? É uma coisa antiga que agora se tem agravado de uma forma muito rápida.
Também o ex-secretário-geral da ONU também a pedir para termos mais atenção ao recurso solo e também, no fundo, porque o solo está relacionado com as alterações climáticas, ou seja, neste slide e neste livro, O Novo Paradigma da Água, que eu aconselho todos os arquitetos, sobretudo os arquitetos, a lerem, porque é um livro brilhante e é um livro que explica como é que se relaciona o solo com as alterações climáticas, e hoje vamos ver isso aqui, mas também como que, por exemplo, porque é que não há trovoada? Porque é que não há tanta trovoada agora? Precisamente porque o solo não está a cumprir as suas funções, o solo não está a reter a água que devia reter. Porque é que chove menos? Porque nós rompemos com o ciclo curto da água, só temos o ciclo longo da água. Portanto, ou seja, quando a umidade subia à encosta do Funchal, como havia muita umidade no solo, havia mais precipitação do que há atualmente. Isto não é, ao contrário daquilo que a gente pensa, que as chuvas é um fenómeno global. Não, há os ciclos curtos, dão-se em zonas restritas, em zonas, e este livro explica isso e dá exemplos concretos de determinadas zonas que foram estudadas e onde isso se percebe. No fundo, aquilo que eu poderei dizer é que a falta de conhecimento que nós temos do solo, que no fundo para mim significa, os primeiros 20 centímetros de solo no planeta significa para mim como a nossa pele, não é? Ou seja, a nossa pele regula a temperatura, regula a umidade, portanto, estes 20 centímetros também têm a mesma função à escala global, certo? E o problema é o mesmo, quer estejamos na Madeira, isto são zonas onde eu frequento, quer estejamos na Lourinhã, quer estejamos na Albufeira. O que tem acontecido à escala global é que nós deixamos de perceber o recurso e tratamos muito mal, não é? E como está debaixo dos nossos pés, então ainda muito menos ligamos. Quando olhei para a maquete do arquiteto Paulo David e depois quando fui à página do Gabinete da Cidade, e quando fiz este exercício de ver o número de incêndios e a área de incêndios que temos aqui desde só 2010 a 2016, ainda ganhei mais força para vir aqui. Porque, de facto, isto para mim diz muito. Isto quer dizer que os nossos solos estão a ser permanentemente queimados. E estamos sistematicamente a dar cabo da vida que ele tem. E isso é uma situação que, de certa forma, nos indica que temos estado desfocados do problema. Portanto, ou seja, nós estamos sempre a olhar para cima, mas eu acho que temos que começar a olhar para baixo. E é esse exercício que eu vou fazer agora aqui. Ou seja, qual é que é a diferença entre um solo morto, que é este que está aqui, não é? E sobretudo os grandes incêndios, há duas diferenças entre incêndios e grandes incêndios. Os incêndios e os focos controlados, que eu também defendo, tecnicamente, são incêndios que passam depressa e queimam 2, 3 centímetros do solo. Os grandes incêndios, como disse numa entrevista o João Batista, em 2016, houve vidro a ser derretido. Isso quer dizer que a temperatura de fusão foi muito alta, foi próximo dos 800 graus. 800 graus à superfície matam toda a vida que eu tenho em profundidade e tornam o solo transforma-se em pó. Certo? No fundo, o que estamos aqui a ver é uma simulação. Isto há 3 meses era igual, portanto, o que estava aqui, certo? Portanto, também tinha esta leitura, tudo. Isto é uma camada de terra, areia, borra de café, areia, terra, certo? Portanto, isto para vos dizer que não há solos maus. Todos os solos têm potencial para serem assim. Se nós percebermos o que é que se passa, não é? E se compreendermos o que está em causa. Portanto, o que é que acontece? Aqui, isto estava tudo perto de folhas, eu tive agora que tirar as folhas para fazer a experiência. Aqui não foi introduzida a vida, certo? Aqui introduzi alguma carga microbiológica e introduzi 6 minhocas, certo? E aquilo que eu vou fazer agora, para vocês perceberem, portanto, as nossas serras, queimadas como estão, sem vida, estão assim, certo? Porque o solo está desagregado. Portanto, se eu vazar aqui água, certo? É isto que acontece.
E agora vamos fazer no mesmo solo. Eu posso fazer ao contrário, para vocês não dizerem que é da inclinação. Quer ajuda? Não, estou a pensar. No mesmo solo, dar as folhas. Aqui. Eu depois não percebi. Pronto. O mesmo solo, só que com 6 minhocas lá dentro. Agora, quando eu vi a maquete do Paulo David, eu pensei logo nisto. Certo? A primeira coisa que tem à cabeça, e isso é curioso, por isso é que me posicionei logo no Pico do Arieiro, porque assim, eu tinha andado na net, no Google, mas a maquete dá outra leitura. Ou seja, a maquete dá 3 grandes ribeiras, ela levou muito mais tempo a chegar, não é? A maquete dá-nos são 3 grandes ribeiras e uma grande armária brutal, não é? É que nós percebemos que a água é nitidamente acelerada por aí abaixo, não é? O que é que acontece? O ciclo curto da água é isto mesmo, porque a água, como ela para o mar, isto passado dias está seco outra vez, certo? E quando os raios solares incidem sobre isto, secam logo e a água desapareceu. E por isso é que as plantas morrem, não é? Porque não têm capacidade, não têm umidade suficiente, ainda por cima são plantas de laurisilva, por isso é que eles plantam tudo e mais alguma coisa, só os pinheiros é que lá ficam, porque os pinheiros estão preparados para este sol. E não as plantas de Laurisilva. No fundo, o que está aqui em causa é que a desfocagem, para mim, a grande desfocagem é esta. Portanto, ou seja, e por outro lado também, a grande muralha que nós temos que construir é, no meu ponto de vista, uma alteração drástica das práticas, certo? E isto é possível fazer e é possível até acelerar mais e é possível fazer com muito mais aceleramento. No fundo, isto é aquilo que nós chamamos de as práticas de agricultura regenerativa têm a ver com isto. Portanto, não é nada de novo. Se vocês forem à net e se meterem agricultura regenerativa, vão perceber a quantidade de projetos que existem por todo o mundo de recuperação de solos em estado de erosão com estas práticas. Mas isto também não é nada de novo. Ou seja, se nós formos ao Gaspar Frutuoso, conseguimos perceber que a produtividade da ilha já foi muito superior à que é atualmente, a produtividade agrícola. Porquê? Aliás, este termo com muita fertilidade e grossura e vice da terra. A grossura e o vice da terra é isto que está aqui. Isto é a grossura e o vice da terra. É o torrão. Que solos sem vida são assim, não tem torrão, não é? A agricultura hoje faz-se assim. Porque é tudo mobilizado, são os fertilizantes químicos, os herbicidas, a terra é morta e por isso já não tem a grossura nem o viço. Ou seja, aquelas paisagens que nós víamos há uns anos atrás, as quintas, eram assim. Porque as práticas eram outras. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Fazer uma cordilheira com a agricultura, mas se for a agricultura que se faz atualmente, não vamos acrescentar nada, certo? Ou seja, temos que fazer agricultura que volte a terra a ter viço, não é? Aliás, eu tive a oportunidade, quando cheguei à Madeira, em 93, 94, acho que foi em 94, conheci um senhor no Porto da Cruz, e eu tinha acabado de chegar à Madeira, e numa feira do Porto da Cruz do vinho, eu trazia uns produtos biológicos e tal. Foi a primeira vez que se mostrou os produtos biológicos aqui na Madeira. Então o senhor obrigou-me a ir à casa dele. E eu fui à casa dele, tive uma tarde inteira a falar. Nunca mais me esqueci do homem, só o vi uma vez, mas nunca mais me esqueci do nome dele. E então o senhor Maior dizia este termo: temos que fazer a terra gorda, senão ela vai parar ao mar. A terra com minhoca é terra gorda, certo? Portanto, estas ideias e este conhecimento sempre existiu. Nós, nos últimos 50 anos, é que o ignorámos, não é? Portanto, e hoje sabe-se perfeitamente, e hoje a mais moderna investigação vem confirmar isto. Portanto, isto não é uma percepção minha, isto já está confirmado. Hoje, por exemplo, em 1990, descobriu-se também que havia proteínas no solo que tinham a ver com fungos. Portanto, hoje o conhecimento é um conhecimento muito, muito vasto e que nos permite
estar à vontade, e para mim é claro que isto é possível fazer de forma rápida, certo? É só preciso monitorizar e fazer evoluir. E também num documento nas frutas da Madeira encontrei esta citação brilhante, ou seja, segundo este senhor, em 1998, nas frutas da Madeira, dizia que é conhecido que na Ilha da Madeira faltam as formações sedimentares como pedra arienta, tão importantes para a formação das fontes dos outros países. Na Madeira, este importante papel é desempenhado pelo humus depositado sobre as penhas vulcânicas. Ou seja, no fundo, o que nos faz reter água é as folhagens e a vida que se coloca na primeira camada da terra, e não as mobilizações, como tentam fazer agora as reflorestações, mobilizam tudo e depois plantam. Isso é um erro tremendo, isso é plantar de forma como se devia plantar nas zonas temperadas, mas não nas zonas subtropicais, porque nas zonas subtropicais os processos ocorrem de forma diferente e tendo em conta a origem vulcânica da ilha, temos que ter um formato diferente. Aliás, os agricultores madeirenses tinham muito bem isso presente, tanto que as quintas nada saía das quintas, não é? Portanto, todo o material vegetal, tudo ficava lá, portanto, tudo isso é que fazia a fertilidade das quintas. Hoje não, hoje as folhas das bananeiras são queimadas, não é? E há uma perversão total daquilo que se devia de fazer e daquilo que é a nossa gênese, não é? Enquanto território insular e um território subtropical. O que é que acontece? Nós andamos todos nas faculdades da Europa, que são países temperados, e depois importamos as tecnologias da Europa, quando devíamos estar a trazer as tecnologias da América Latina, que se calhar se adaptavam melhor aqui, não é? Por outro lado também, e isto é preciso perceber, Alan Sabre, que é o pai do pastoreio holístico, ele diz, isto confirma-se também, não é? Desde que devidamente tratado, o solo é o maior reservatório de água do mundo, maior que todas as barragens, lagos e rios. Portanto, imaginem, quando chove, se tivermos este terreno a beber água desta forma, que água é que chega cá abaixo? Muito pouca, certo? E esta escavação é no Pico do Arieiro, por exemplo. No Pico do Arieiro, mesmo depois de chover, portanto, por isso é que eu gosto muito de ir para lá quando está a chover, chove torrencialmente, mas nós o que vemos logo é a água a vir para a estrada, certo? E fazemos um buraco na terra, a terra está completamente seca, passado uma hora está completamente seca, porque a água nem sequer entrou, não é? Fazemos testes de infiltração e, por exemplo, uma coluna de água de 15 cm para se infiltrar neste solo, nas zonas altas, pode levar 2 horas e 54, não é? Portanto, ou seja, quando chove, a água vem toda cá para abaixo. No fundo, a Elaine Igman também, que é uma microbiologista de solo dos Estados Unidos, diz: prados, árvores, jardins ou culturas, a história é sempre a mesma. A biologia do solo está a ser destruída pela gerência humana, as raízes não conseguem ir tão profundo como deveriam, a água, a fertilidade e a limitação natural das pragas e doenças perdem-se. Ou seja, também está perfeitamente identificado. Isto foi o que aconteceu no 20 de fevereiro, o que aconteceu, teve muitos dias a chover, e como teve muitos dias a chover, a água o solo até conseguiu beber água, mas como não estava devidamente estruturado, deslizou todo. E também porque não tinha vida, não é? Porque se ele tivesse alguma vida, já fazia torrão, mas como ele não faz torrão, quando encharca, foi o que aconteceu aqui, encharca, muitas horas a chover, seguidas, não é? Ele vai entrando pouco, mas vai entrando alguma coisa, mas quando encharca não tem agregação para se segurar. Por outro lado, também, noutra situação, reparem nesta questão da vida, os germes. Portanto, este autor, também uma citação de um livro de 1927, aqui na Madeira, no fundo, eles já tinham a noção, se não forem os germes da terra, a fertilidade não é nenhuma. Portanto, isto está muito bem referenciado ao longo da história da Madeira. Sempre que se abordava o tema agrícola ou florestal, este conhecimento estava sempre lá presente, com termos que na altura eram termos empíricos, mas que hoje se sabe perfeitamente porque é que funcionam. E falta também outra grande muralha, no meu ponto de vista, que é a muralha das raízes.
Ou seja, como dizia Beata das Neves, também não estou a dizer pela primeira vez, se retirarmos as gramíneas do montado do pisão e do barreiro, vamos ter graves problemas de erosão, certo? Isto não sou eu que estou a dizer, já dizia o Beata das Neves, e também está muito bem consolidado nesta fotografia que o Padre Nóbrega me deixou. No fundo, as gramíneas evoluíram com os herbívoros e esta ligação e esta ligação das gramíneas com os herbívoros levou a que as gramíneas perenes se habituassem a isso e, numa tentativa de defesa, sempre que eram comidas, aprofundavam as raízes para conseguirem arrebentar melhor. E era esse corte parcial pelos herbívoros que levava a que as raízes se aprofundavam. Esta fotografia foi retirada 3 anos após o pastoreio, portanto já se estava a ver um definhamento das raízes. Quando elas não são pastoreadas, as plantas morrem. Esta fotografia aqui ao lado é no mesmo sítio, mas já não se vê raízes nenhumas, porque se as gramíneas perenes não forem comidas, elas vão subindo, a planta dá a semente, dá a flor, dá a semente e morre, não é? Ficam com muito pouca atividade radicular. Por exemplo, só para terem uma ideia, segundo este autor, o óleo perene pode atingir às 12 semanas um comprimento de 1,80 m e emitir 230 mil raízes, ápices de raízes, ou seja, no fundo, as gramíneas perenes, o que eu quero dizer é que as gramíneas perenes seguram de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente do que uma árvore. É porque a árvore só segura o solo ao fim de 40 anos de estar grande. As gramíneas é no mesmo ano, certo? Ou seja, por isso aqui a importância, é isso o Padre Nóbrega, eu tive a oportunidade, tive pena de não conhecer muito antes de ele morrer, conheci 2 anos antes de ele morrer, e o Padre Nóbrega nisto era claro, sem gramíneas, atenção, vocês agora têm uma cidade lá embaixo. Vão plantar árvores aonde? Para quê? Para virem cá todas para baixo? O solo não tem estrutura para plantar árvores. O solo há zonas onde se podem plantar árvores, mas não façam esse erro de plantar árvores em tudo, porque senão elas vêm todas cá para baixo. E de facto, hoje é perceptível, e não é por acaso que hoje, em todo o mundo, há projetos de recuperação e vamos ver hoje um filme no fim também sobre isso, há projetos de recuperação de áreas desertas, precisamente a começar pelas gramíneas, certo? Porque as árvores armazenam muito carbono, mas é para cima. As gramíneas armazenam carbono em baixo, é completamente diferente, certo? Portanto, mesmo na questão das alterações climáticas, se nós quisermos mitigar carbono, se quisermos consumir o CO2 da atmosfera, é com gramíneas perenes, não é com árvores. Árvores também vão lá, só que 40 anos depois. O que acontece aqui na Madeira? Nós já plantamos, desde que eu cá estou na Madeira, que se planta árvores, mas há muito poucas para contar a história, não é? Porque elas não têm condições de sobreviver na Costa Sul. Agora, e isso é um processo, mesmo que elas pegassem, é um processo, até que elas deem folhas, para dar a tal cobertura de solo e para podermos iniciar a vida, são 30, 40 anos. E as gramíneas não, as gramíneas eram imediato. E, entretanto, como são 30, 40 anos, vêm os incêndios, não é? Intercalares, volta tudo à estaca zero. E essa tem sido a história que eu tenho para contar desde que estou na Madeira, de 93, na Costa Sul. É uma história repetida, no fundo. Por exemplo, só para terem uma ideia, ao nível das gramíneas perenes, hoje há uma comunidade científica a estudar formas de fazer cereais com gramíneas perenes. Até porque as gramíneas anuais têm um grande impacto negativo nas emissões de CO2, porque é preciso mobilizar todos os anos e sempre que se mobiliza o solo, faz com que ele liberte carbono para a atmosfera. E se nós não mobilizarmos com as gramíneas perenes é possível, isso não acontece. No fundo, falando da questão de pastoreio, que é uma questão muito polémica, que pouca gente é a favor, ou pelo menos agora cada vez mais se encontra pessoas a favor, mas a questão não é ser contra o pastoreio ou não ser contra o pastoreio, a questão aqui é perceber o que é que está em causa. Eu nunca concordei com o pastoreio. Quando vim para a Madeira, era instrutor de autos de notícia e pregava multas aos pastores. Mas eu próprio preguei muitas multas aos pastores quando eles deixavam que as cabras
entrassem dentro da Laura e Silva. É claro que eu nunca concordei, nem hoje concordo, nem ninguém quer isso, certo? E é evidente também que não concordo com o pastoreio como era feito. O pastoreio não era pastoreio, o que era feito eram criadores de gado que largavam o gado lá em cima. Isso é uma coisa completamente que não funciona, que ninguém quer, nem os próprios pastores querem, porque isso também não dá dinheiro. Agora, aquilo que se defende e aquilo que é preciso perceber e este gráfico causou uma confusão nos meios da região, portanto, quase no dia em que apresentei isto não fui espancado, mas pouco faltou. Mas o que é certo é que nós temos que compreender a nossa história. Portanto, e se repararmos, em 1800 nós tínhamos 217 mil cabeças de gado na serra. 217 mil cabeças de gado na serra. Obviamente que isto era gado a mais. Percebe-se porquê, já vou-vos explicar porquê. Mas, obviamente, tínhamos uma situação de estes animais sem pastoreio, a monte na serra, a comer aquilo que eles querem, eles só vão à erva terrinha. Portanto, qualquer erva que esteja a sair à terra, portanto, ou seja, a terra ficava cada vez mais descoberta, não é? Agora, o que nós temos em 2010 é exatamente uma situação inversa. Não temos animais nenhums, porque os animais que estão aqui nem sequer estão na serra. Os animais que estão aqui não estão nas montanhas. Os animais que estão aqui estão dentro dos estábulos. Certo? E é completamente diferente. E a situação dos deslizamentos, agora já perceberam, tem a ver com o facto de se não houver animais, os animais não podem lá estar em cima, mas têm que lá passar, nem que seja uma vez por ano, para fazer este tal crescimento das raízes das gramíneas. Porque se esse corte não for feito, porquê é que acham que em toda a Europa, nos países mais ricos, há prados nas montanhas? É muito simples, para segurar a terra. E lá é outro problema, é que se eles não cortarem, a neve desliza em cima. Portanto, nós temos que perceber porque é que é assim, não é? E, de facto, o que acontece é, e o grande para mim, aquilo que há de comum entre os aluviões de 1803 e os aluviões de 2010 é precisamente a questão das gramíneas perenes que não existiam. Porque o sobrepastoreio também está a cabo das raízes. Portanto, se a ovelha tiver sempre a comer e se a erva não tiver tempo de crescer, também perde as raízes, morre, não é? Processo de pastoreio. Portanto, aqui há o 8 e há o 80. E nós temos que arranjar uma situação intermédia. E isso é possível. É possível. Tem que se arranjar condições para isso. Agora, aquilo que é preciso perceber é que nestas datas de 1803 até 1900, já viram a população que a Madeira tinha nesta altura? Então não chegavam contentores, não havia supermercados nesta altura. Portanto, as pessoas eram obrigadas a terem gado na serra, porque senão morriam de fome. Portanto, era uma questão de sobrevivência. Não era como eu ouvi muitas vezes, os pastores são os bárbaros, são descendentes dos guanches. Mas o que é isto? Todos nós e todos vocês somos descendentes de pastores. Na Madeira, quase toda a gente era pastor, não é? Há 50, 60 anos atrás. Porque, no fundo, se nós fizéssemos... Eu fiz um rácio dividindo a área da agricultura por esta população que existia na altura, era um rácio de 1.200 metros por pessoa. Ninguém sobrevive com 1.200 metros de agricultura. Morrem de fome. Portanto, eram os baldios, era a montanha e era o gado que lhes dava o resto do sustento, não é? E isso, é claro que nós agora, não estou a defender isto, não estou a defender que agora vamos fazer o mesmo, não. Agora temos que projetar o século XXI de uma forma completamente diferente, mas temos que perceber isto, não é? Agora, o que é mais grave é que agora, não precisamos sequer de nos alimentar, aliás, continuamos a ter fome, há populações com fome, há pessoas com fome, mas os incêndios têm um poder mais destrutivo do que isto. E com tanta ciência, com tanta tecnologia, nós não estamos a conseguir sequer manter aquilo que nos deixaram, certo? A nossa geração não está a conseguir sequer manter aquilo que nos deixaram. E nem sequer também estamos a conseguir matar a fome. Portanto, isto é algo que nós temos que refletir e perceber. Pronto. Por outro lado, também é preciso entender que a questão da erosão da encosta sul, se falarmos em 600 anos, e se considerarmos 600 anos a um dia, as cabras foram o último minuto. Os animais contribuíram para a erosão no último minuto. Porque o que contribuiu essencialmente para a erosão foi o abate de lenha para carvão, o abate de lenha para a construção naval, o abate de lenha para abastecer os engenhos da cana-do-açúcar. Portanto, isso é que foi a principal causa de reflorestação. Agora, aquilo que a nossa geração viu foi o gado. E como não viu o que estava para trás, esqueceu-se.
Mas isto tem que ser retomado, não é? Ou seja, no fundo, os animais têm um impacto, se forem mal geridos, têm um impacto negativo, mas nós também temos que perceber que também podem ter impactos positivos e temos que arranjar aqui uma forma, e hoje é conhecido e tecnicamente sabemos como é que se faz, de nem 8 nem 80. É preciso perceber, é preciso reinventar um pouco esta estratégia. Por outro lado, também é preciso que percebam que em 2015 continua a haver deslizamentos, mesmo com pouca chuva. Portanto, após começou a chover, nestes dias começaram a chover, após ter caído 162 milímetros, já se começa a ver as ribeiras cheias, e isto vem lá de cima, isto é na origem do Pico do Arieiro. Portanto, ou seja, apesar de termos retirado o gado, não é verdade que estamos a controlar a erosão continua a acontecer todos os dias. É claro que vinha alguém a público no dia seguinte na televisão a dizer são os agricultores no Santo António o que passou na RTP foi que a Marina do Funchal tinha ficado completamente cheia de lama porque foram os agricultores em Santo António, quando eu tinha estado, por acaso, tinha lá estado no dia, e isto é a vantagem de ir para lá chover, e tinha fotografado estes deslizamentos no Pico do Arieiro. Portanto, ou seja, não é verdade que se retirarmos o gado, os processos de erosão não ocorrem, continuam a ocorrer e em altitude também. Isto também não é nada de novo, já dei aqui dois saldos. Hoje há um apelo internacional por parte da FAO para recuperar as funções do solo. Os solos fornecem serviços ambientais que possibilitam a vida na Terra, ou seja, no fundo, em todo o mundo, hoje está a ser feito um esforço para recuperar estas tais funções. E isso até mesmo agora está a ser muito reforçado, porque a comunidade científica acha que a única forma de reduzirmos o CO2 de forma barata é através da incorporação de carbono no solo, quer com processos de pastoreio, quer com processos de revitalização do solo. E hoje, no fundo, olhando aqui para esta pirâmide, que é a pirâmide que todos os ecologistas seguem, mas poucos biólogos a conhecem, e não sei se me estou a fazer entender, mas, no fundo, esta pirâmide ecológica explica como é que se deve regenerar um ecossistema. É sempre incrementando mais vida, não é reduzindo, não é aplicando herbicidas, como andaram a aplicar para plantar árvores, não é mobilizando, é exatamente o contrário. Se nós quisermos fazer evoluir um ecossistema, temos que dar cada vez mais vida. Ora, a aplicarmos herbicidas, como andámos a aplicar durante os últimos anos, os fogos, estamos sempre a andar para trás nesta espiral, não é? E por isso não conseguimos lá chegar. E aqui não nos podemos esquecer, a única forma de dar vida a um solo é com pastoreio, não há outra. Há outra, mas é para fazer em jardins, não para fazer à escala que nós precisamos. E como vocês viram no Funchal, há uma área muito grande para recuperar a vida, não é? No Funchal, em toda a Madeira. Hoje também está devidamente estudado, ou seja, no fundo é o que se chama de o efeito manada. Como é que se recuperam os solos? É com o efeito manada, quando, isso é um processo, não é? Quando o ecossistema atinge um determinado nível, e um determinado nível de rizosfera, ou seja, de raízes a penetrarem no solo, e alguma biomassa, nós passamos com rebanhos com pastor em contínuo, não param, certo? Em transumância, que é uma coisa que é proibida na Madeira, infelizmente. Portanto, a transumância é proibida na Madeira, mas é recomendada em todo o mundo. E aqui na Madeira é proibida. Ou seja, os animais não permanecem, os animais passam em rebanho, pisoteiam, mas não comem tudo. Pisoteiam, defecam e criam a tal microbiologia e a tal proteção do solo que nós precisamos. E depois, a partir daí, ao fim do segundo, terceiro ano, talvez haja condições para plantar laurisilva, certo? Talvez haja, mas isso aí é um processo de monitorização, a universidade, monitorizar, porque hoje avalia-se isto, consegue-se tirar o DNA do solo, consegue-se avaliar a glomalina, consegue-se avaliar a evolução da vida, tudo isto é possível de medir hoje, não é? E de uma forma expedita e rápida, sem custar muito dinheiro. Com testes de infiltração, porque a infiltração é tanto maior. Por exemplo, como vocês vão ver aqui, isto foram testes de infiltração que eu fiz. Isto é uma história muito interessante, vou tentar ser breve, que e que também não é nada de novo, não é nada de novo. O Darwin tem um livro, o livro que mais vendeu de Darwin não foi a teoria da evolução das espécies, foi o mofo das minhocas, ou seja, aliás,
toda a gente o acusou de ele estar louco, porque estava preocupado com a morte, então só pensava nas minhocas, mas no fundo o que ele tinha foi a primeira pessoa a perceber, e disse frases brilhantes, portanto, disse esta frase que... ou seja, aliás, tem outra ainda mais sobre, que é: ninguém consegue, não há nenhuma tecnologia que consiga cavar tão bem o solo quanto as minhocas, certo? Portanto, ou seja, e de facto nós aqui percebemos, não é? É porque os solos não cavados, hoje já vou aqui mostrar várias experiências, e essa eu tenho, que é de reconstruir solos, os solos cavados, os solos não cavados estão mais porosos do que aqueles que são cavados, que é uma coisa que é contrária àquilo que nós pensamos e àquilo que aprendemos nas universidades. Mas esta fotografia mostra... isto é uma experiência. Eu não tenho corta-relva, tenho ovelhas que me cortam o relevado, aliás não é relevado, é um prado, e houve um dia que eu precisei de fazer uma parede, e havia uma coisa que me indagava, é que mesmo chovendo muito, eu vazava um carro de mão de água, porque o carro de mão ficava na rua e ficava cheio, e a água desaparecia. Então comecei a ter uma grande curiosidade em perceber o que é que se passava lá para baixo. Houve um dia que precisei de fazer obras, fiz um corte a direito nesse relevado para ver o que é que lá passava. Então via galerias de minhocas até 1,5 metro de profundidade. E no fundo a terra estava toda afavada e toda em torrão, não é? Até 1,5 metro de profundidade. Ou seja, e eu não tinha lá o relevado há muitos anos, tinha lá o relevado há 5, 6 anos, certo? Portanto, estes processos são demasiado rápidos e são demasiado eficientes. Aqui, como é que também começámos a descobrir isto tudo? Isto foi uma experiência que nós fizemos, eu dava muita assistência a vinhas, e então houve eu e uma colega minha varremos as vinhas todas e fomos perceber, fomos tirar análise de solo. E então eu combinei com ela: olha, como tu és mais fraca, nos solos mais duros faço eu a sondagem, nos solos mais melhores fazes tu. E começámos a fazer apostas qual é que seria o solo, quais é que eventualmente seriam aqueles que ela conseguia e quais é que ela não conseguia. E entretanto a experiência foi exatamente ao contrário daquilo que nós estávamos à espera. Portanto, ou seja, fizemos duas comparações que foram brutais, uma no Afonso Irmãos e outra numa vinha do Padre Tavares. E eu apostei que a vinha do Padre Tavares era muito mais difícil porque ele tinha usado muitos herbicidas e de certeza que estava muito mais dura. E a vinha do Afonso Irmãos, como já não era cavada há 20 anos, teria sido muito mais fácil. Mas a realidade foi ao contrário. Então nós não conseguimos perceber. Então, como é que passado com herbicidas, a sonda caiu praticamente, abrimos um buraco que estava como o meu terreno, todo favado. E na sonda, onde nós já não eram cavadas há 20 anos, nós tínhamos alguma dificuldade ao princípio ia bem, mas depois para o fundo era difícil. Então tentámos perceber o que é que lá tinha de baixo. E então, na Afonso Irmãos não havia minhocas nenhumas, e no Padre Tavares estava cheio de minhocas. Então tentámos saber o que é que ele fez diferente. E a única coisa que ele fez diferente foi pastorear a vinha no repouso vegetativo. Já tinha 3, 4 anos de pastoreio da vinha, portanto, depois de cortar as uvas, punha ovelhas lá dentro. Havia um vizinho que lá punha ovelhas. Deu a tal carga microbiológica porque as minhocas só se desenvolvem se tiverem o solo coberto, neste caso estava coberto com erva, e se tiverem microbiologia, se tiverem fungos, porque elas alimentam sobretudo de fungos, bactérias, protozoários, e se esse cocktail microbiológico não for criado, elas não sobrevivem, morrem e hibernam, certo? Portanto, e foi a partir daqui que nós começámos a perceber que tínhamos que estudar muito mais e tínhamos que perceber muito mais, que havia N coisas que nos estavam a escapar. Infelizmente, não é isso, estes ensinamentos não estão a ser aproveitados e, como diz um pastor humilde inglês, queremos plantar coisas que querem morrer e matar coisas que querem viver. Isto é uma fotografia muito bonita, mas isto é uma fotografia que significa o desastre. Nesta zona foram plantadas milhares de árvores de laurisilva e o que lá tem agora é giesta e carqueja. Precisamente porque a giesta e carqueja está adaptada a isto, não está adaptada a isto. E nós fomos plantar laurisilva nisto, fizemos exatamente o contrário, certo? Portanto, e é claro que elas estão vivas, mas coitadas, não é? Têm muito pouco tempo, muito pouca esperança de vida, porque tanta giesta já não nos deixa passar a luz. Isto é a realidade da nossa terra. E depois também aplicámos herbicidas, não é? Giesta com 5 metros de altura quase, aplicámos herbicida e agora se lá formos está exatamente igual.
Mas agora vamos então àquilo que eu, portanto, mais outras muralhas, não é? Que nós podemos, portanto, já falámos de duas, já falámos do solo, já falámos da questão das raízes, e agora vamos falar daquilo que o Paulo David tem falado muito e que eu concordo, que é a tal zona de descontinuidade, o tal mosaico que nós precisamos, a tal faixa que nós precisamos. A cidade, no passado, se olharmos para esta fotografia, havia aqui uma zona boa de descontinuidade. É claro que agora isso já não acontece, mas de facto havia essa preocupação, havia o próprio modo de viver das pessoas criava, e pronto, e é claro que tínhamos muito mais território na altura, mas aqui havia uma zona de cidade. E aqui, eu mostrei esta fotografia porque de facto tem aqui uma zona que foi falada na última vez que estivemos aqui, em que se dizia que as quintas estavam aqui numa determinada zona, que está identificado aqui por esta linha, não é? Que eu não sei se é uma levada, se é uma estrada, não é? E isto aqui, para nós, agroecologistas, isto aqui é um ponto-chave, é uma linha-chave. São linhas onde há uma mudança de inclinação e onde nós temos que aproveitar para recuperar água e para fazer expansão de água, ou seja, é uma tecnologia que eu vou falar mais à frente, mas de facto não é por acaso que as pessoas, não é por acaso que esta linha está tão bem definida, certo? Porque é precisamente, é aqui que é o sítio que hoje se sabe que é o sítio mais correto para apanhar água e para começar a distribuí-la. Aquilo que pretendo agora falar é a cidade e é importante também irmos à origem do termo da cidade. O que é que cidade em latim, que vem de civitas, significava condição ou direitos do cidadão. Cidade pode então ser entendida como um sistema que satisfaz as necessidades naturais dos cidadãos: comida, água, energia, abrigo e habitabilidade. Quando se fala em abrigo, significa a habitabilidade do território em segurança, que nesta altura até podia ter, mas agora estamos a ter dificuldades nesta habitabilidade, não é? E isso é o que nos leva é o que nos traz hoje aqui, que é percebermos, quer por incêndios, quer pelos aluviões, nós estamos com alguma dificuldade em habitar o Funchal. Aliás, e gastamos imenso dinheiro na recuperação depois, após esses processos ocorrerem. Nos últimos incêndios foram 150 milhões de euros, não é? Depois a cidade foi evoluindo e de facto, os madeirenses, e cito aqui o hino, porque eu acho que o hino é um monumento à sustentabilidade. Aliás, eu costumo dizer que a Madeira, costumamos dizer, porque o termo até é da minha mulher, mas a Madeira já era uma referência à sustentabilidade muito antes do termo existir, não é? Portanto, a vossa história é uma história de sustentabilidade. Pouca gente no mundo conseguiu sobreviver com uma área tão pequena. Pouca gente no mundo, eu só conheço uma que vou mostrar aqui à frente, mas pouca gente no mundo, não esqueçam isso, pouca gente no mundo, ainda, sobretudo em 1900, 1800, pouca gente no mundo conseguiu sobreviver com tão pouca área agrícola. E a quantidade de população que vocês aqui tinham era assustadora para a área agrícola que tinham. Daí, quando eu falei a primeira vez com o Sr. Melro, percebi que viver na Madeira, no passado, era 10 vezes mais difícil do que as histórias difíceis que o meu avô me contava. E daí o meu grande respeito pelos agricultores madeirenses. Aliás, ver a natividade também na fruticultura madeirense refere também muito bem aquilo que os agricultores tinham que se tornar caboqueiros. Aquilo era um esforço sobre-humano para conquistar um bocadinho de terra. Eu gosto muito de falar nisto porque é ridículo como é que nós estamos agora a perder tanta, não é? Quando os vossos antepassados fizeram tanto para recuperar, como é que nós agora estamos a deixá-lo perder? Não faz sentido. Algo está mal. Isto envergonha-nos no futuro. Daqui a 50 anos, quando alguém olhar para a nossa história e perceber isto, a nossa geração vai ficar profundamente envergonhada. Fomos os anormais que passámos por aqui. E agora, refletir um pouco sobre esta paisagem, não é? Qual é que é? Tivemos a ver esta paisagem, com alguma segurança, já no século passado, e esta. Acham que esta paisagem tem segurança? Eu não vejo nenhuma aqui, sobre vários pontos de vista. O primeiro é que temos montes, temos eucaliptos, eu trouxe isto, não foi por acaso, temos eucaliptos, eu não tenho nada contra os eucaliptos, há espaço, tem que haver espaço, eu acho que há espaço para tudo. Temos é que pôr as coisas nos sítios certos, certo? Eu não sou contra os eucaliptos, nem sou contra nada. Há espaço para tudo. Temos é que pôr as coisas nos sítios certos. Isto está aqui, eu mostrei, esta fotografia foi tirada há pouco tempo pelo Francisco Castro Rego.
Francisco Castro Rego foi tirada uma viagem, uma visita que fizemos com ele. Francisco Castro Rego é o presidente da Comissão de Incêndios em Portugal, certo? É um professor universitário de agronomia, e o que ele transmitiu foi: isto, ou vocês acabam com isto rapidamente, ou então temos incêndios outra vez como nos 2006, brevemente, não é? Vocês têm que entender isso. Então devo-me explicar, e disse: mas sabe, é que os incêndios também foram até lá abaixo a Funchal, isso certamente não foi só por causa dos eucaliptos. Ele disse: então vou-te contar uma história. É que eu estive a fazer a investigação na Austrália, e os charutos dos eucaliptos, que é o que ele chama, não é? Portanto, isto não são folhas de eucalipto, são cascas de eucalipto que têm o formato de charuto, que se enrolam, são leves, têm algum formato aerodinâmico e que, quando estão a arder, podem ser projetados a vários quilómetros, 10, 15 quilómetros, acesos, porque quando vão a ser projetados, é como um charuto, o vento acelera a combustão e eles mantêm-se acesos durante viagens brutais, certo? Ou seja, e depois alguns têm formas mais aerodinâmicas e pronto. E isto, é assim, segundo ele, pode ter sido aquilo que atingiu as casas cá em baixo, não é? Pronto. Por outro lado, nós temos uma paisagem completamente dispersa, com montes de terrenos abandonados, não é? Portanto, ou seja, isto, no meu ponto de vista, e temos uma cidade a entrar dentro dos eucaliptos. Isto é o cocktail Molotov para os especialistas dos incêndios. Isto quer dizer que nós temos as condições propícias aos incêndios de sexta geração, que são incêndios em que não há... Foram os incêndios da Austrália, foram os incêndios da Grécia, foram os incêndios de Portugal continental, em que não há uma distinção clara entre a malha urbana e a malha florestal, em que há fenómenos, há muita biomassa, não é? Portanto, daí os grandes incêndios, os incêndios de sexta geração, tem que haver muita biomassa, que depois destroem tudo, e também associados normalmente a fenómenos climáticos extremos, a ventos fortes, com outras proveniências, com outras direções, que não são normais, e isso, de certa forma, forma o cocktail necessário para que estas coisas aconteçam. Agora, temos de ter esperança, porque, por exemplo, há já projetos a serem desenhados, por exemplo, e nós estamos em contacto permanente com o Jaime Esquerdo. O Jaime Esquerdo esteve na Madeira, quando estava na Madeira, teve a notícia, foi convidado para integrar uma equipa do Ministério Espanhol para as questões do despovoamento rural. Recebeu essa notícia quando estava connosco. E há pessoas, há um grupo de cidadãos em toda a Europa a trabalhar, e nós estamos ligados a essas pessoas. Portanto, ou seja, nós notamos que isto está a acelerar, não é? Agora, aqui na Madeira não estamos a ver esse aceleramento. Aqui na Madeira está tudo muito ainda... E isso assusta-me, porque eu, em 2016, estive debaixo de fogo na Rua do Tilo para salvar o património da minha mulher. Portanto, isto assusta-me, e por isso eu estou muito nervoso, porque estou a ver que está na iminência de acontecer outra vez. E por isso nós temos que arranjar aqui outra lógica das coisas. Há um termo que eu acho que temos que começar a falar nisto, que é produção de bens públicos, serviços do ecossistema. Ou seja, os agricultores não podem ser só pagos pelos produtos que produzem, os agricultores têm que ser pagos pela manutenção, pela segurança que nos dão. Nós temos que começar a ter uma cultura de muito mais responsabilidade por quem está lá em cima, por quem produz. Não são os marginais que estão lá em cima, só nos causam problemas. Não, se calhar nós é que somos os responsáveis pelos problemas que eles têm, não os estamos a entender. É preciso outra atitude e perceber que eles são guardiões da paisagem, que podem construir a tal muralha que nós pretendemos, mas isso tem que ser feito com coisas objetivas, não é? Agora, e tem que ser feito de outra forma, não é? Portanto, este slide evidencia tudo é possível, basta nós pensarmos. Este era o nosso senhor agricultor de hortícolas, e é ainda o agricultor mais profissional que eu conheço na Madeira de hortícolas. É professor de filosofia e cuida de 7 mil metros de terra depois de dar as aulas, não é? Só que ele não cava. Ele é um recuperador de energia, é um recuperador, se conhecem? É o Luís Freitas. Sim. É uma personagem diferente. Esta faceta se calhar vocês não conheciam. Ok.
Mas eu digo que ele é pessoa de filosofia porque, de facto, se calhar só com pessoas que pensam, só conseguimos fazer isso com ele porque ele pensa de forma diferente, não é? E também é fora da caixa, no fundo. Mas o que nós fizemos aqui foi usar a fotossíntese, que era aquilo que os vossos antepassados faziam. Nós temos o maior número de horas de luz da Europa. Os nossos antepassados souberam aproveitar muito bem isso. Nós não sabemos aproveitar isso. Nós estamos a aproveitar a fotossíntese para arder, certo? Os nossos antepassados não fizeram isso, fizeram exatamente o contrário. Aqui, só para ter uma ideia, produzimos termoço, tombámos o termoço, apanhámos a semente, tombámos a rama de termoço, lançámos milho ao lanço em cima, sem mobilizar, apanhámos as maçarocas, voltámos a tombar a palha de milho toda no chão, passámos uma máquina para retraçar a palha de milho, mas não intervimos no solo. E a seguir plantámos semilhas, tudo isto sem mobilizar, 3 culturas sem mobilizar, certo? O que é isto? Isto é muito mais barato. É claro que se ele tivesse que cavar, não podia dar aulas e cavar ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra. Mas isto é possível, ou seja, há caminho para fazer uma agricultura diferente, há caminho para uma agricultura que depois necessita de muito menos regras, certo? Porque isto não gasta tanta água, e fertilizantes e pesticidas, zero, certo? Que também, por sua vez, consomem muito combustível para serem feitos, não é? Portanto, isto é possível. O que eu estou aqui a projetar nós não vamos convencer ninguém da geração mais nova para ir para o terreno fazer agricultura só porque nos vai criar um cinturão. Esqueçam isso, não é? Nós temos que arranjar contexto para que as pessoas mais novas se sintam motivadas a ir lá para cima. Mas tem que haver dinheiro, tem que haver ordenados, tem que haver dignidade. Senão, acontece o que está a acontecer agora. Arde. Isto é uma experiência também nas hortas urbanas, em que fiz com o João, que também esteve lá a dar aulas comigo, também não mobilizámos, aproveitámos folhas da cidade, das árvores, plantámos em cima das folhas, 2 meses depois já apanhámos. Portanto, isto já aconteceu 2 vezes e dá sempre, e não aparece doenças e não aparece pragas, porque o sistema... Está lá tudo, a base está lá, não é? Tem tudo ali, se o sol está bem nutrido, se tem vida, tudo aquilo que é lá produzido também tem vida e também está bem nutrido, e as doenças normalmente não aparecem. E reparem a retenção de CO2 que nós fazemos. Nós estamos com vícios metropolitanos, que é emissões de CO2, alterações climáticas, muda-se as lâmpadas. Isso é urbano. Isto daria muito mais do que as lâmpadas todas mudadas. Mas estamos a gastar milhares de euros para substituir lâmpadas, certo? Mas ninguém está preocupado. Os incêndios de 2016, e isto é bom que vocês percebam, os incêndios de 2016, eu dei-me ao trabalho de fazer as contas, pela área ardida, considerando só a parte florestal, como se fosse tudo parte florestal, emitiram CO2 equivalente a 5 anos de produção total da empresa de eletricidade da Madeira, certo? O que é que serve as lâmpadas? Nada. Portanto, ou seja, no fundo... Esta abordagem, e esta é uma abordagem também agropolitana, nós não podemos importar as modernices, também temos que importar uns modernices de outras cidades metropolitanas, mas temos que perceber que nós temos um contexto diferente, e por isso às vezes algumas coisas que fazemos são ridículas, no contexto geral, não é? Mas isto é possível fazer em tudo, é possível fazer nas vinhas, e também, mais uma vez, isto não sou eu que digo, também encontrei citações nas frutas da Madeira em 1951 a dizer que se trabalhava agora no sentido de substituir, fazer igual àquilo que a floresta natural faz, não é? Não devemos intervir no solo, no fundo isto não é novo. Se olharmos para a história e se lermos muitos documentos, encontramos frases brilhantes que nos explicam isto. E também já no século XIX, também já em França se trabalhava nesta perspectiva, cultivar sem mobilizar. Por exemplo, nos bananais é frequente, nós temos bananais convencionais, onde nós metemos água e a água vem toda para a estrada, quando chove muito vem para a estrada, e depois temos bananais que estão todos cobertos com palha de cana e com ervas também, em que quando está a chover não aparece água nenhuma na estrada, não é? O sol absorve tudo. Só para vocês perceberem, é possível fazer na cana-do-açúcar, é possível fazer na bananeira. Por exemplo, na cana-do-açúcar, nós não vendemos a cana, só vendemos o sumo da cana, os resíduos voltam todos para lá. Portanto, aqui, era como faziam antigamente, não é? Portanto, ou seja, hoje mandamos tudo fora, não é? Quando isto para nós são tudo recursos. Por outro lado, também quero só para terem aqui uma ideia, este é o sistema mais eficiente do mundo. Curiosamente, há um livro da Gulbenkian,
que se chama Agricultura, Alimentação e Energia. É um livro recente de salvo erro de 60, 70, na década de 60, 70. Mas estive a informar-me, e foi alguém que estudou em Portugal, que era professor em Portugal, depois montou uma universidade no Brasil e deixou este livro, onde explica quais é que eram, nesta altura já, na década de 50, este professor, que era um Henrique Seabra, salvo erro, ou Henrique Seabra, Henrique Costa, já não me lembro, mas que dizia que a ele preocupava-lhe muito, a partir de 2000, onde é que se vai buscar energia para produzir alimentos numa população crescente? Portanto, ele tinha esta dificuldade, já na década, se souber que a voltasse agora, morria logo na primeira observação que fazia. E então ele identificou vários sistemas agrícolas, à escala planetária, entre os quais também o montado de Sobro, não é? Também estava lá referido, em que hoje, só para vocês perceberem, hoje nós, por cada alimento que produzimos, por cada unidade energética que consumimos na nossa alimentação, gastamos 10, certo? Transportes, congelamento, produção, fertilizantes, se incluirmos isso tudo, nós gastamos 10 para comer uma. Estes sistemas da Papua Nova Guiné, curiosamente com culturas que nós temos aqui, com banana, papaya, mandioca, inhame, por cada unidade energética investida, conseguiam tirar 15. Percebem? Há caminho para percorrer. E isto é muito próximo da vossa agricultura ancestral. Isso é muito próximo das primeiras pessoas que chegaram à ilha. Ou seja, as pessoas não queriam produzir monocultura para vender, elas queriam produzir para se alimentarem. E o grande erro atual foi que nós não conseguimos perceber a nossa história, quisemos imitar os europeus. E aí foi um desastre, já vos vou explicar porquê. No fundo, o que está aqui em causa é a adoção de políticas da União Europeia sem a devida adaptação impedem-nos de utilizar a luz solar de forma eficiente. Uma das poucas vantagens que tínhamos comparativamente aos países do Norte. Ou seja, os vossos pais produziam tudo misturado e havia sempre fotossíntese, ou seja, a terra nunca estava nua. Tinham as batatas, tinham a vinha dentro das bananeiras, as batatas dentro das bananeiras, as batatas dentro da vinha, portanto aquilo havia sempre verde, ao longo de todo o ano, porque temos sol todo o ano, então havia sempre verde. Agora não, agora damos a luz, plantamos couves, cortamos as couves e estamos 2 meses com a terra à vista. Depois vamos. Isto é não utilizar a fotossíntese. Percebem o que eu estou a dizer? Portanto, nós não podemos, se queremos manter agricultores lá em cima, temos que lhes dar estas pistas para que eles possam fazer com muito menos esforço, mas com muito mais eficiência. E também o Henrique Barros, que deu uma definição de agricultura que eu nunca aprendi na universidade, porque davam-me outras, não é? Davam-me aquelas de intensificação, não é? Que dizia claramente isso, ou seja, é uma atividade que se tem de adaptar às condições ecológicas e sociais que variam de lugar para lugar, não é? E não políticas. Por exemplo, hoje nós, projetistas de agricultura, eu não faço projetos porque me recuso a fazer, mas projetistas para fazer projetos agrícolas temos que fazer monoculturas, não é? Temos que fazer aquilo que a Europa nos quer e tem que fazer um projeto de viabilidade económica e tem que fazer intensificação, tem que fazer hidroponia, tem que fazer tudo para intensificar e quanto menos, no mínimo território possível, não é? Quando devia ser o contrário, nós devíamos estar a ter uma política agrícola na Madeira de território. Portanto, não a intensificação, mas sim a extensificação. Mas há caminho, não é? Já começamos a ter algumas experiências, por exemplo, a Bariana, a comunidade de agricultura biológica na Madeira é feita maioritariamente por pessoas licenciadas. Isso é bom, não é? Acusaram-me na altura de estar a fazer uma elite na agricultura, não é? Quando não era nada disso, ou seja, o que nós temos é que não temos que os agricultores já têm que estar lá em baixo, nós temos é que puxar os agricultores para cima, não é? E isso, por isso é que eu defendo a formação contínua, portanto, os agricultores fazem formação separada. Porquê que os agricultores não podem fazer a formação na universidade? Porquê que não podem começar da primeira classe até à licenciatura ou ao mestrado? Esse direito tem que ser dado. Não é fazer cursos à parte. Eles estão sempre à parte em tudo. E isso não pode acontecer. Eles têm que ter formação como todos nós temos, nas diferentes classes. Curiosamente, a Mariana
Este ecocultura é um termo também do Jaime Esquerdo, ou seja, os agricultores do século XXI, segundo ele, têm que ter uma perspectiva de ecocultura, ou seja, são agricultores, mas também fazem papel de ecologia, desempenham um papel fundamental na ecologia do território e têm que ser pagos por isso. Mas a Mariana já perdeu o seu potencial produtivo 2 vezes, em 2010 e em 2016, ficou sem nada, certo? E isto é que é o drama, e este é o meu drama, é estar a ajudar agricultores, até vamos criar condições para eles se estabelecerem, mas como o território não é gerido no seu todo, a probabilidade de eles perderem tudo quando investem é muito grande. Eu vi apicultores perderem 4, 5 vezes o seu património, e no espaço de 10 anos. Isto é dramático, certo? Ou criamos uma paisagem resiliente primeiro e depois vamos lá pôr as pessoas, ou então estamos a criar ainda mais desmotivação e mais desinvestimento. Aqui a tal metodologia que é Line Design, eu acredito muito naquilo que se fizer na Madeira, ou no Funchal concretamente, mas na Madeira toda a encosta sul vive do mesmo problema. Nós aqui é que temos que ter mais, como temos mais população, temos que ter ainda muito mais cuidado, porque temos muita população jusante. Esta metodologia é possível, que é uma metodologia já muito antiga. A história da China é esta. A história da China foi distribuir a água. Quando havia monções, a população ia toda à frente do rio. Então houve o Yu, segundo parece, o Yu subiu à montanha, viu a montanha do lado de cima e começa a fazer, a distribuir a água, que é os arrozais atuais, tal como os madeirenses fizeram, os pois, não é? A distribuir a água, certo? Portanto, nós temos essa história, não podemos esquecer dela. E agora temos que, é claro que não vamos fazer pois nas serras do Funchal, mas há estas metodologias que são possíveis, que são desvios de água, levadas sem permeabilização, com orçamentos baixos. Nós já fizemos uma simulação e não precisamos gastar muito dinheiro. Portanto, no fundo, estas metodologias têm um princípio que é, até vou mostrar, também já foi dito, neste caso, pelo Adinot. Portanto, o Adinot já tinha pensado nisto, também não é nada de novo. O Adinot dizia: as ribeiras exigiram, vou ler aqui, as ribeiras exigiram novas dimensões proporcionadas não somente ao volume de suas águas, se apresentarem em massa e não repartidas, como no tempo da existência das florestas. Ou seja, se elas não forem repartidas, como quando havia floresta, porque nesta altura já parece que já não havia, temos problemas, não é? Portanto, e de facto, estas metodologias, o que é que nós podemos fazer? Eu já vou mostrar um slide aqui à frente. No fundo, aquilo que nós temos que fazer, isto é a minha utopia, como estava há pouco a dizer, nós não temos que ter floresta em tudo, nós temos que pensar primeiro. Onde é que pode haver floresta? Onde é que tem que haver pasto? Onde é que tem que haver linhas de águas distribuídas? O que é que a orografia nos permite fazer? Essa é a primeira pergunta que temos que fazer. O que é que a orografia que nós temos em toda a encosta sul nos permite fazer? E isso tem que ser feito por arquitetos, por geólogos, por agrónomos. Bem, vamos lá para cima. O que é que podemos fazer neste contexto? E há equipas especializadas para isto já em Portugal. Portanto, ou seja, e depois temos de perceber, com base nisto, qual é o caminho que queremos seguir, não é? E não se esqueciam, como falei há pouco, o solo, se não tiver vida, mesmo também com floresta, também desliza, certo? Portanto, ou seja, não pensem que lá por ter árvores ficam seguros, não. Se houver árvores, mas se não houver solo para as aguentar, elas também tombam e também vêm cá para baixo, não é? Portanto, tudo isso é preciso perceber e avaliar. Nós fizemos uma simulação no Pico do Arieiro, um arquiteto da Ribeira Brava pagámos para ele fazer esta simulação em AutoCAD, e ele fez uma simulação com a chuva do 20 de fevereiro e com os valores que nós tínhamos de infiltração de solo, que tínhamos medido, e perceber se tínhamos de fazer muitas linhas de água ou não para repartir a água do 20 de fevereiro. E chegámos à conclusão que não era preciso. Não são muitas linhas, basta uma linha de 100 em 100 metros. Mas com o sol como está, o que eu também não recomendo. Agora, se o sol estiver como aqui, então ainda é preciso muito menos, certo? Ou seja, deu para perceber, e então aí depois debaixo disso, não é? Podíamos contar estas árvores se quiséssemos, não é? Portanto, mas depois disto estar avaliado. Mas o que estamos a fazer é exatamente o contrário. O que estamos a fazer esta é a estrada que vai desde o Pico do Arieiro a Santo António, e o que fizemos é acelerar as águas todas. Quando está a chover, toda esta água, quando entra no sol, vem parar à estrada,
e depois vem cá em baixo, não é? Portanto, ou seja, também já em 2015 alguém disse, estamos a arranjar soluções de topo de tubo, não é? Portanto, ou seja, quando toda esta água vem cá para baixo, dá asneira, e não são estas ribeiras, nem esta canalização que nos vai segurar, não é? Quando devíamos estar a resolver lá em cima. Isto é possível, e é possível a vários níveis. É possível nos espaços verdes. Nós temos tudo a acelerar para o mar. Devíamos estar a fazer tudo entrar dentro dos nossos espaços verdes, porque isto são, aliás, e a frente, o facto de termos aqui a frente do mar, não é? Ou seja, isto permite reduzir drasticamente a poluição do rio. Certo? Se toda a água dos estacionamentos está cheia de pinos, cheia de gasóleo, cheia de pneus, não é? Nos parques de estacionamento, se vem quando chove, vêm para aqui. Como deviam, as tais infraestruturas de bioinfiltração e de filtragem da água, que devem ser feitas em toda a cidade, e digamos, não se gasta mais dinheiro, é uma questão de projeto, é uma questão de projetar, de prever inicialmente, porque, por exemplo, basta só fazer umas linhas cavadas por relvado, os pisos impermeáveis, as sarjetas, em vez de serem fechadas, serem abertas. Isto é possível, isto é arquitetura e design, basicamente. E isso permitia-nos também, em alturas de fenómenos climáticos extremos, reduzir brutalmente a água. Por exemplo, aqui, eu há pouco não disse, eu hoje estou aqui, mas sou diretor do departamento, mas não estou aqui nessa condição, estou aqui como cidadão, mas não recebi a tirar estas fotografias. Isto foram algumas experiências que nós já fizemos nos Jardins da Ajuda, em que tínhamos terreno completamente compactado e quando havia água, havia lama por todo lado e no fundo foi usar pedras, fizemos as pedras, cobrimos com cascalho, depois com sarrisca, a água chega aqui, caiu, certo? E fica lá dentro. Damos à porta do Jardim da Ajuda, havia montes de água a correr, agora a água fica toda aqui. Depois cobrimos com estímulo, também metemos algum composto, e o que é certo agora é que portanto, isto é um investimento quase zero, não é? Isto é um investimento quase zero, é só temos que estar atentos e sempre que há uma intervenção no jardim, temos que fazer isso. Agora, isto é um drama, não é? Porque não é possível, tem que se andar sempre a tentar que aconteça e nem sempre acontece. E estamos quase a acabar. No fundo, aquilo que eu entendo de cidade agropolitana é, mais uma vez, retomar a história, não é? No fundo, aliás, isto acontece, o RITS, agora não sei com esta nova gerência, mas o RITS era um dos principais consumidores de produtos biológicos durante o tempo em que eu trabalhava na agricultura biológica, mas no fundo o que nós temos que fazer é as Smart Cities, as Smart Cities também passam por aqui, não é? Portanto, ou seja, não é só tecnologia, as cidades do futuro e as cidades inteligentes têm que começar a ter este respeito, não é? Precisamos, de certa forma, em conjunto, não é? E nada de separatismos, em conjunto temos que encontrar soluções e nós, enquanto consumidores, podemos partilhar, criar essas condições de partilha, no fundo, mas para isso, primeiro, temos que entender que os agricultores não produzem só alimentos e, de facto, não basta só pôr lá a agricultura, é preciso pôr a agricultura que respeitem estes conceitos e que também nos respeitem a nós enquanto consumidores, mas nós também, enquanto consumidores, temos que respeitar quem produz, não é? E temos que criar condições de dignidade para que isso aconteça. E, para terminar, é só para vos dizer, este é uma pessoa muito respeitada a nível internacional, o John Dennis Liu, no fundo ele diz mesmo, já não precisamos, ou seja, já não precisamos de mais estudos, precisamos monitorizar e ver o que está a acontecer para que não tenhamos resultados não pretendidos, ou seja, já está tudo estudado. Agora é avaliações, é preciso projetar, é preciso desenhar, aqui o design é fundamental, é preciso pensar, é preciso discutir e aplicar. Já não vale a pena estarmos a fazer, mas é assim, dá, não, já se descobriu em todo o mundo que dá, agora é só fazer, não é? E termino com esta pirâmide, no fundo, esta pirâmide é uma conclusão de tudo aquilo que foi dito, não é? Que é da autoria do Ratan Lal, que é um grande, talvez das pessoas mais conceituadas a nível das alterações climáticas,
da relação das alterações climáticas com os solos. Portanto, este indivíduo é especialista nisto, tem uma série de prémios internacionais, e no fundo nós temos que primeiro cuidar da base da pirâmide e depois tudo o resto ao mesmo nível. Não é a biodiversidade que é mais importante que as alterações climáticas, não, a qualidade da água, não, está tudo ao mesmo nível. Portanto, ou seja, nós temos que criar na base, temos que criar a base, e a base é o solo. A partir daí vamos construir em simultâneo todas as outras laterais da pirâmide. E ele diz mesmo que a paz e a estabilidade no mundo depende disto, certo? A Síria, os problemas dos refugiados, não tem nada a ver com guerras, tem a ver com destruição do solo, ponto. A destruição começou aqui, depois caiu tudo em cascata, certo? Ficaram sem água, e depois surgiram os conflitos, como é lógico, em terra é que não há pão, todos ralham, ninguém tem razão, não é? Portanto, e isto está identificado, está perfeitamente identificado. E para terminar, e termina mesmo agora, deixo-vos com... o hino ficou mal. Mas pronto, o último refrão do hino madeirense, que termina... Pois eu não consigo ler. Alguém sabe? Mas pronto, termina com... Temos que respeitar... Alguém sabe? Não. Eu não tenho que saber, mas vocês têm. Mas agora já não me lembro porque é que ela estava escrito. Mas no fundo é uma mensagem de que de facto nós não temos que honrar a história da Madeira, temos que honrar este hino. E eu sinto que não estamos a honrá-lo, certo? Eu não sou de cá, mas sinto que não estamos a honrá-lo. Esta geração, estes últimos 30 anos, não temos sabido honrar o hino da Madeira. Sobretudo este refrão. Vocês agora vão para casa, vão ver no net qual é o hino. Sabemos que o bem-estar e a glória. Exatamente, é isso. Mas no fundo, espero que tenham gostado. É claro que foi um pouco longo, porque isto também é difícil de separar as coisas e falar uma coisa, cada qual por si, tem que ser um conjunto. Agora, é evidente que os erros estão identificados. Agora, não sei se é óbvio para todos ou não, mas é natural que não seja óbvio para toda a gente. E nestas coisas é sempre preciso também respeitar algum período de transição para que as pessoas comecem a interiorizar estas coisas, não é? Agora, o que eu sinto é que já não há muito mais tempo. E aí estou perfeitamente em sintonia com o Paulo David, que isto tem que ser rápido, isto não pode ficar agora no vago, porque senão sofremos todos com isso, não é? E agora o filme, não é?